quem joga com pino curto é necessário jogar um pouco na frente, senão a bola perde muita potência, a bola também você não consegue raspar muito a bola, né? Com uma borracha lisa, por exemplo. Oi, tudo bem? Mais uma da série Fumi Responde, perguntas de inscritos do canal Fumihiro Tênis de Mesa. Se você quiser que eu responda a sua pergunta aqui também, é só fazer a sua pergunta aqui nos comentários aqui embaixo, que logo eu posso responder a sua pergunta também. Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Vamos então para a primeira pergunta de hoje, que é do Thiago Silva Cerqueira. Obrigado pelo vídeo. Uma dúvida: é possível aplicar a mesma técnica usando pino médio? Teria alguma mudança? O Thiago está se referindo aqui a um vídeo que eu postei sobre pino curto. A dúvida dele é se ele vai jogar no estilo pino longo ou se ele vai no estilo pino curto mesmo. Sim, você pode usar o pino médio como se fosse um pino curto. As técnicas não mudam nada, você só vai ter um pouco mais de dificuldade. O adversário também vai ter dificuldade quando ele jogar com pino médio, porque a bola vai mais morta, vai mais difícil para o adversário. Porém, você também vai ter dificuldade, né? Não é só um lado que é ruim, existem os dois lados. Se você treinar todo dia, você pode pegar a mão e aí quem vai ter dificuldade vai ser o adversário. Você pode usar todas as técnicas, todos os treinos que o jogador de pino curto usa para fazer as jogadas com pino médio também. Que uma delas, por exemplo, é a bola para baixo. A bola para baixo, o jogador de lisa, por exemplo, ele raspa a bola dando um drive. Sim. O jogador de pino curto, ele bate essa bola e consegue bater com facilidade. E o pino médio com mais facilidade ainda. A dificuldade são com bolas para cima, né? As bolas para cima, o jogador de lisa, ele raspa a bola com facilidade, a bola faz curva, entra bem. O jogador de pino curto, já a bola não faz muita curva e o pino médio faz menos ainda. Porém, a bola vai ficando mais ruim para o adversário, porque ela vai sem muito giro e como muita gente não joga contra, não treina contra pino curto e nem contra pino médio, fica difícil para o adversário também. Então, se você tem a técnica, se o seu técnico tem o know-how para ensinar o jogador de pino médio e pino curto, eu recomendo sim você usar o pino curto, porque muito pouca gente usa e aí você teria vantagem. Mas exige bastante treinamento. Então agora vamos para a segunda pergunta de hoje, que é do Miguel 15. Por onde posso comprar uma mesa de ping-pong por R$600? Miguel, por R$600 eu não achei, mas achei por um pouquinho menos de R$800. É uma mesa de 15 milímetros, ela não é profissional, mas ela dá para quebrar um bom galho aí para você, se você for colocar dentro de casa, for treinar com seus amigos aí, dá para treinar muito bem com ela. Eu vou deixar o link aqui na descrição, eu encontrei lá na Amazon e foi o preço melhor que eu achei lá. Tem várias mesas lá, depois é só você dar uma passadinha lá e dar uma olhada, tá bom? As mesas, quanto mais grossa, ela vai ficando um pouco mais cara, né? Tem de 15 milímetros, tem 18 milímetros e de 20 milímetros para cima também tem, tá? Mas aí o preço vai ficando um pouco mais caro. Mas eu encontrei lá a que você queria, mais ou menos no preço que você queria, um pouquinho mais caro, mas tá próximo aí ao valor que você queria. Se você está gostando do conteúdo aqui, pode contribuir aqui com o valeu. Você vai poder fazer um comentário, seu comentário vai ficar em destaque e eu vou dar prioridade também para responder a sua pergunta aí pela contribuição que você fez. Vamos então para a terceira pergunta de hoje, que é do Rodrigo. Gostei muito, professor. Tem um pino que você pode me sugerir? Esse vídeo também ele está perguntando porque eu postei um vídeo aqui de pino curto, que pino curto bate tudo, né? Então ele está perguntando se eu faço alguma sugestão de... Eu não vendo esse material, eu conheço alguns pinos só, não dá para experimentar todos os pinos, né? Tem vários tipos de pino no mercado, né? Tem a pino da Nitaco, que é o Moristo, por exemplo. Tem o pino da Butterfly, que é o Impartial, né? Foram os dois que eu experimentei e eu acho bom esses dois tipos de pino aí, tá? Se você quer comprar algum pino da Butterfly, eu tenho um amigo que ele vende esse material. Se você quiser, você pode entrar em contato comigo. O contato aqui tá na descrição. Você entra em contato comigo pelo WhatsApp e eu passo o contato para você lá e você faz a negociação com ele lá direto lá. Vamos então para a quarta pergunta de hoje. Fabiano Medina, boa noite, Fumihiro. Jogam no estilo classe neta. Vejo em fotos que aparentemente os jogadores chineses classe
classinetas raspam a borracha do back atrás onde o dedo encosta. Isso é permitido mesmo? Isso aqui é uma raquete clássica, né? Mas a diferença é só esse cabo aqui que ele é um pouco mais curto, né? O clacineta segura dessa maneira aqui e como ele usa a borracha aqui atrás também, essa parte aqui vai desgastando. Mas a pergunta dele é que tem algumas pessoas aqui que de propósito ele dá uma raspadinha aqui, ó, dá uma raspada aqui, para quê? Para que não escorregue, né? Eu acho que um pouco não tem problema. Eu acho que o árbitro não falaria nada, porque é um ponto de apoio aqui, não teria problema. O problema é se você raspar nessa parte aqui que tem o contato com a bola propositalmente, né? Talvez o árbitro fale alguma coisa, não deixe você jogar. Na forma natural, você usa aqui, né? Você segura aqui, não teria problema se você raspar um pouquinho só aqui, tá? Mas muito talvez o árbitro possa falar alguma coisa aí para você também, tá? É bom tomar um pouquinho de cuidado. Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que você possa receber os vídeos que eu posto aí toda quinta e domingo às 8 horas da noite. Agora vamos para a quinta pergunta. Caio Lima, show de vídeo. Me tira uma dúvida, pode utilizar pino com raquete de carbono? Se sim, pino curto ou longo? Você pode sim usar um pino com raquete de carbono, né? Se você é atacante, eu recomendo que você usasse o pino curto, porque pino longo ele é um estilo totalmente diferente, você tem técnicas diferentes, teoricamente ele é um estilo um pouco mais defensivo. O adversário ele dá um drive, você não devolve a bola com um drive, você devolve a bola com cato, com bola para baixo, né, defendendo ela, né, como se fosse um cateiro, né, um defensivo que joga lá atrás, ele faz um cato, né, um chop. O jogador teoricamente que joga em cima com pino alto, ele faz o chop em cima da mesa. Se você é atacante, eu recomendo que você use um pino curto. Pino curto é pino de ataque, é necessário que você jogue na frente. Para isso também você tem que ter um bom reflexo, né? E para isso também eu tenho vários vídeos aqui no canal para melhorar o reflexo. Eu vou deixar aqui no card aqui em cima para você melhorar um pouco o reflexo. Então, quem joga com pino curto é necessário jogar um pouco na frente, senão a bola perde muita potência. A bola também você não consegue raspar muito a bola, né? Com uma borracha lisa, por exemplo, a lisa o jogador consegue dar drives de direita, drives de esquerda. O pino curto já não consegue dar. Ele até consegue, mas não há necessidade, né? Se você quer dar drive com pino curto, é melhor você usar lisa. O pino foi feito para bater. Porque com a batida você surpreende o adversário, porque o adversário ele geralmente está acostumado a jogar com o jogador liso, ele está esperando um drive, né, uma bola com bastante giro, e você bate na bola, ela vem com pouco giro e aí você consegue fazer o ponto aí. Então não há necessidade de você fazer muito drive com pino curto, você estaria dando chance para o adversário, né? Então não é muito recomendado, né? Então o jogador pino curto joga na frente e não tem problema nenhum você usar uma raquete de carbono e jogar com pino curto também, ok? Eu acho que deu para responder as perguntas de hoje aqui. Eu vou pedir um favor agora para você, para compartilhar esse vídeo aqui, se você gostou, para os seus amigos do tênis de mesa. Assim você vai estar dando uma força aí para mim também, para o meu canal crescer, e aí também eu vou poder dar continuidade no trabalho que está sendo feito aqui, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.